Até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui Deus tem nos ajudado. Eu entrei porque Deus mandou eu entrar e eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Não sei como você se encontra neste momento, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra e Ele vai falar contigo. Deus falou algo para mim e eu quero passar para você aquilo que Deus me entregou nesta noite. E o Senhor, Ele ministrou ao meu coração algo que desde de manhã eu vinha com isso no meu coração. Hoje à tarde o Senhor confirmou e agora à noite o Senhor diz: vai e abre a live, porque eu quero falar com a minha igreja, eu quero falar com o meu povo. Não é dia de live, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias 25, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Jeremias 25 vai falar, aleluia, que o povo de Judá iria levar, aleluia, ao cativeiro. O Senhor iria levar o povo de Judá para o cativeiro. E o Senhor ali usa Jeremias para anunciar, aleluia, a profecia que iria acontecer. E qual era a profecia? A profecia era que o povo tinha se desviado, o povo tinha se afastado, aleluia, do Senhor. E por causa disso, Deus ia deixar que Judá fosse levado, aleluia, como cativo para a Babilônia. E a Bíblia vai nos dizer que Jeremias profetiza, aleluia, sobre o povo de Judá. E a Bíblia vai dizer que no decorrer, aleluia, do tempo, lá em Jeremias 28, versículo, aleluia, 2, vai falar assim, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, aleluia, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu o trarei de volta para este lugar. Os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e o levou para a Babilônia. A Bíblia vai dizer que Ananias começa a profetizar, dizendo que o cativeiro iria ser um cativeiro de apenas 2 anos. Ananias se levanta profetizando, dizendo que era de Deus, dizendo que Deus tinha mandado. Só que Deus não tinha mandado, aleluia, Ananias profetizar. Só que Ananias estava falando e dizendo que tinha sido Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer, lá em Jeremias 28, aleluia, que Jeremias diz: olha, Ananias, o tempo vai dizer se eu estou errado, aleluia, ou se é você. Jeremias tinha sido um profeta levantado por Deus. Já Ananias auto se usava. E a Bíblia vai nos dizer que lá em Jeremias 28, 15 diz assim, aleluia, e eu continuei: escute bem, Ananias, o Senhor Deus não o enviou. Jeremias falando para Ananias: você está dizendo para o povo acreditar em mentiras. Por isso o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano. Pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Aleluia. Ananias estava colocando no coração do povo uma falsa esperança, dizendo que o cativeiro ia durar somente 2 anos. E a Bíblia vai nos dizer que o cativeiro de Judá dura 70 anos. Muitas das vezes, aleluia, tem pessoas que para agradar, tem pessoas que para, aleluia, alimentar o ego, rebaixebre, ande,
pagamos preço por causa, aleluia, daquilo que nós fazemos. Deus perdoa, mas a consequência nós temos que arcar com ela. O povo não deu ouvido e achava que Jeremias estava de brincadeira. O povo não deu ouvido e achava que Jeremias, aleluia, era só mais um que estava profetizando e que a profecia não iria se cumprir. Mas o Deus de Israel, aleluia, aquele que tinha chamado Jeremias, era o Deus que ia se responsabilizar pelaquilo que saía da boca dele. Você vai ver lá no livro de Jeremias, capítulo 1, que o Senhor é quem chama Jeremias. O Senhor é quem escolhe Jeremias para ser profeta. O Senhor fala com Jeremias e diz, aleluia, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor Deus, eu não sei falar porque sou como uma criança. O Senhor foi quem tinha escolhido Jeremias. Jeremias não tinha, aleluia, se escolhido. Era Deus que tinha escolhido antes mesmo dele nascer. E já tinha levantado Jeremias para ser profeta. Para as nações. E o Senhor diz assim a Jeremias, não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Eu sou o Senhor quem está falando. O Senhor estava dizendo, ei Jeremias, ninguém vai te calar porque quem te protege sou eu. Não diga que tu não é capaz, porque quando eu chamo, eu deposito a minha capacidade. Deus te trouxe aqui para dizer, ei, quando eu chamo, eu deposito sobre você uma capacidade a qual você nem sabia que teria. Jeremias se achava jovem, Jeremias dizia que não sabia falar, mas tinha um Deus que ia falar na boca de Jeremias, não era ele. O Senhor te trouxe aqui para dizer, ei, sou eu que te chamei. Tu se sente incapaz, mas eu deposito em você uma capacidade que você não tem, porque não é sobre você, é sobre mim. E eu capacito quem eu quero levantar. Jeremias diz, eu não sei falar, mas era o Senhor que iria falar na boca de Jeremias. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você não vai falar não, é eu que vou falar na tua boca. Você não vai dizer nada, mas sou eu que vou me revelar através de ti. Porque tu se sente incapaz, porque tu se sente pequena, porque tu se sente, aleluia, impotente. Não é sobre você, é sobre mim, diz o Senhor. Ei, ei, qual é a tua dificuldade? Porque vai ser na tua dificuldade que eu colocarei a minha mão para realizar. Está entendendo não o que Deus está falando? Deus está perguntando qual é a tua dificuldade. Pois é na tua dificuldade que eu colocarei a minha mão para realizar. É aonde tu tem dificuldade que eu vou realizar. É aonde tu tem dificuldade que eu vou fazer. Sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui.
Aleluia, 9. Aí o Senhor Deus estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou dando a você poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar, poder para derrubar, poder para destruir, poder para arrasar, poder para construir, poder para plantar. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira. Respondi, e o Senhor me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras sejam seja cumprida. Quando o Senhor, aleluia, fala com Jeremias, o que é que Jeremias diz? Ah, Senhor, eu não sei falar. Jeremias diz: ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu sou jovem demais. Lá no versículo, aleluia, 6. Só que nós vemos aqui no versículo, aleluia, Rebachébria 9, que justamente aleluia, na incapacidade de Jeremias é aonde Deus age. Porque aí o Senhor estendeu a mão e tocou aonde? Nos lábios. O que Jeremias disse que não sabia falar. E onde é que Deus toca? Nos lábios. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Jeremias, quando eu chamo, eu deposito a minha capacidade. Eita, camana. Esta tua alabacébria, entendendo este negócio, aonde tu achava, Jeremias, que não ia conseguir, aonde, Jeremias, tu achava que não ia dar de conta, é ali que eu vou fazer fluir, é ali que eu vou fazer prosperar, é ali que eu vou fazer, aleluia, andar. Você chegou aqui dizendo: eu não consigo, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu vou desistir. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: apresenta para mim a tua incapacidade, porque eu te farei capaz. Quando o Senhor chama Jeremias, aleluia, Jeremias, aleluia, conta para Deus. Jeremias apresenta, aleluia, a sua fragilidade, aonde ele não era capaz. Aí é justamente aonde Deus entra em cena. Versículo 2, aleluia, Jeremias diz: não sei falar. Versículo 9, o Senhor toca na boca de, aleluia, de Jeremias, justamente para mostrar que quando ele chama, ele deposita uma capacidade que eu e você não tinha. Ele está dizendo: ei, eu me responsabilizo. Ele está dizendo: quando eu chamo, aleluia, eu capacito. Quando eu chamo, eu sou aquele que sustenta. Quando eu chamo, eu sou aquele que te faço caminhar. E Deus está dizendo: hoje eu estou tocando, aleluia, na tua fragilidade, aonde tu diz que não é capaz, é justamente aonde tu diz que não consegue, é justamente aonde tu diz que não pode, é justamente aonde tu diz assim: eu não dou conta. Aí Deus está dizendo: não é sobre ti, é sobre mim. E sobre ti eu deposito algo que tu não tinha, sobre ti eu deposito algo que tu não tinha, sobre ti eu toco aonde, aleluia, o homem não pode tocar, e dou o que o homem não pode dar. Porque eu te capacito nesta noite, e a minha capacidade que desce sobre ti hoje, aqui, é diferente. Jeremias 1, 10 diz: eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar, poder para derrubar, para destruir, para arrasar, para construir, para plantar.
Aleluia, agora o Senhor estava entregando a Jeremias um poder. O Senhor estava entregando a Jeremias uma autoridade a qual ele não tinha. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou te dando hoje uma autoridade a qual tu não tinha. Eu estou colocando nas tuas mãos uma autoridade a qual tu não tinha. E foi dada na mão de Jeremias nações. Foi dada na mão de Jeremias poder. Foi dada na mão de Jeremias uma autoridade para arrancar, para derrubar, para destruir. Mas também foi dada uma autoridade para plantar e para erguer. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, a autoridade que eu coloco sobre ti, ela vai derrubar, mas ela também vai levantar. Ela vai arrancar, mas ela também vai plantar. Porque sobre ti hoje desce algo diferente. Ei, calabraxerio de rebanarabaçou, remandai alarachara calabrasi camina. Ih, calabraxeira. E o Senhor pergunta a Jeremias: o que é que você está vendo? Ele está dizendo: eu estou vendo um galho de amendoeira. Aleluia. E o Senhor diz: você está certo. O que você está vendo é justamente isso que eu estou mostrando. Porque eu estou vigiando para que a minha palavra seja cumprida. Aleluia. O Senhor está dizendo: Jeremias, eu estou vigiando para que a minha palavra seja cumprida. Aquilo que sair da tua boca, Jeremias, eu farei. Aquilo que sair da tua boca, Jeremias, eu cumprirei. Aquilo que você falar, eu estou velando para que ela se cumpra. Então, Jeremias, tu não vai ter que se preocupar, não. Deixa, Jeremias, quem quiser duvidar, só diz, Jeremias, o que eu te mando. Só fala, Jeremias, o que eu te ordeno. Porque o resto, Jeremias, é comigo. Eu me responsabilizo. Tu faz o que eu mando e eu venho para cumprir aquilo que foi falado através de você. Calabacébria, te prepara. Deus manda dizer para ti que promessas que foram faladas através de você se cumprirão. Promessas que foram ditas, Deus vai cumprir, porque Ele está dizendo: ei, quando eu falo, eu me responsabilizo e eu venho para cumprir aquilo que saiu da minha boca, diz o Senhor. Então não fique desanimada, não fique triste, não fique para baixo, mas se alegre, porque sou teu pai e eu venho para cumprir, diz o Senhor. E muitos vão vir. Decalabraçou. Recebe. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta Jeremias para anunciar o cativeiro. Porque quando você profetiza coisas boas, é bom. Quando você profetiza coisas que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai levantar, que Deus vai dar, é muito bom. Só que Jeremias estava profetizando um tempo de cativeiro. Aleluia. E muitos não queriam ouvir aquilo que Jeremias estava profetizando. Porque quando você profetiza o que é bom, todo mundo quer ouvir. Mas quando você começa a profetizar conserto, quando você começa a profetizar arrependimento, tem gente que não quer ouvir. Por quê? Porque querem que o ego seja amassageado. E Deus, Ele vem para nos confrontar. Deus, aleluia, fez uma promessa que se nós fossemos obedientes, se nós obedecer, nós vamos comer o melhor da terra. Mas é necessário obediência. É necessário que nós esteja, aleluia, nós esteja na linha reta, aleluia, andando no caminho e não perambulando,
aleluia, pelos atalhos. Porque tem muita gente, aleluia, que vai dar uma volta nos atalhos, vai perambular pelos atalhos e depois volta para o caminho, cheio de carrapicho, achando que não tem nada, achando que Deus não está se importando. E Deus tem ciúme de você, Deus se importa sim. Deus sabe sim, aleluia, quando você desliza. Deus sabe sim quando você vai visitar os atalhos. Deus sabe sim o que você está fazendo, e Deus não se agrada disso. Deus está dizendo: permaneça no caminho, porque vai ser no caminho que eu vou te honrar. Eu não vou te honrar pelo atalho, eu não vou te honrar pela beira, eu não vou te honrar por gambiarra. As coisas de Deus é certa, Deus não faz gambiarra, mas Deus desenha o cocó do inferno. Tem muita gente achando que Deus faz gambiarra, e Deus não faz gambiarra. Aleluia. Tem muita gente achando que Deus, aleluia, vai abençoar algo que é começar com mentira, e Deus não abençoa. As coisas de Deus são certas. Então não coloque Deus nas suas gambiarras, porque Deus não está nas gambiarras. Não coloque Deus nos seus atalhos, porque Deus é caminho. O Senhor é caminho, Ele não é atalho. Mas quando você faz as coisas certas, aleluia, Deus ama aqueles, aleluia, que andam no caminho, que obedecem os princípios. Quando obedecemos princípios, aleluia, a vitória vem. Quando obedecemos princípios, as bênçãos chegam. Mas como é que nós queremos ser abençoados, aleluia, se nós não obedecemos o que a palavra manda? Como é que nós queremos ser abençoados se nós estamos fazendo coisas que a palavra de Deus abomina? Era um tempo de conserto. O povo foi avisado, mas o povo não quis dar ouvido. Deus não faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada sem antes avisar. Lá em Amós está escrito: Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Então tudo que Deus vai fazer, Ele avisa. O povo não estava enganado, o povo estava sabendo do que iria acontecer se eles não se arrependessem. E o povo só, aleluia, colheram aquilo que eles plantaram. E agora o povo estava sendo levado cativeiro. A liberdade do povo foi tirada. As suas casas foram arrancadas. O que era seu, aleluia, agora não era mais seu. Quantas das vezes algo é tirado de nós por desobediência? Quantas das vezes algo é arrancado de nós por desobediência? E Deus sempre dizendo: faça isso, faça dessa forma. E muitas das vezes nós não damos atenção àquilo que Deus está falando e achamos que não vai acontecer. Eu sou prova viva de um preço que eu paguei por desobediência ao Senhor. Eu estou falando com você aquilo que eu já vivi. Eu não estou falando para você coisas que outras pessoas viveram. Eu estou falando aquilo que eu vivi. Eu paguei um preço muito alto por desobediência. Eu estava morando em Santa Catarina, lá em Florianópolis, quando Deus disse para mim: você vai voltar para o Ceará. E eu disse: Deus, eu não vou. E o Senhor disse para mim: você vai. E eu disse: vou não. E o Senhor disse: vai. E eu disse: eu não vou. E o Senhor disse: vai. Eu disse: vou não. E eu teimei com Deus. E sabe o que foi que o Senhor disse? Se você não for, eu vou lhe arrancar daqui. Aleluia. Por que é que eu não queria vir para o Ceará? Porque tinha 2 anos que eu tinha comprado um apartamento para mim lá, financiado. E eu comprei este apartamento,
Aleluia. E agora que eu estava tendo as minhas coisinhas, porque eu já tinha saído daqui para lá, e eu tinha deixado todos os meus móveis aqui, todas as minhas coisas aqui. E eu tinha ido para lá começar tudo do zero juntamente com meu esposo. E agora que a gente tinha nossa casa, e agora que a gente tinha comprado apartamento, o Senhor disse assim: eu vou te dar apartamento, mas tu vai ficar pouco tempo, porque eu vou te tirar daí. E eu, em desobediência para com o Senhor falou comigo, porque Deus sempre nos avisa. E cabe a nós obedecermos ou não. E eu disse: Deus, eu não vou de jeito nenhum. Só se o Senhor me levar daqui amarrada. Eu disse desse jeito para Deus. E o Senhor disse: se você não for, eu vou lhe arrancar. E Deus criou uma situação. E que situação foi essa? O apartamento que a gente comprou era no nome do amigo do meu esposo. Eles eram como irmãos. Ele, na época, ele brigou com a esposa e estavam se separando. E o apartamento que era no nome dele, do amigo do meu esposo, foi junto na separação. E o que foi que teve que fazer? Nós tivemos que sair do apartamento. Eu não queria vir para o Ceará por causa do apartamento. Deus cria uma situação, hoje eles estão juntos, de novo, para a glória do Senhor Jesus. Mas Deus criou aquela situação para poder o apartamento ir no bolo. Ele deu aquilo que a gente tinha dado, só que a gente tinha mandado arrumar todo. Perdemos, acho que na época foi uns 20 mil reais, porque a gente tinha mandado arrumar todo aquele apartamento. E ele deu aquilo que a gente tinha dado, mas as parcelas também a gente perdeu. E aquilo ali me frustrou muito. Por quê? Porque se eu tivesse obedecido, a situação não teria sido criada. Porque quando Deus quer que nós saia de uma determinada posição, Deus cria situações para nos expulsar. Aleluia. Quando Moisés estava lá no Egito, o Senhor criou uma situação para que ele fosse expulso. Ele acaba matando um egípcio e tem que sair fugido. E por causa da minha desobediência, eu paguei um preço muito alto. Porque hoje era para nós estarmos aqui e o apartamento está lá alugado. Aleluia. Mas eu não queria vir. Por que eu não queria vir? Porque aqui foi a terra onde eu fui mais massacrada. Foi a terra onde eu fui mais peneirada. Foi a terra onde eu fui mais humilhada. Então, eu tinha um medo muito grande de vir para cá, embora minha família toda morasse aqui, e passar tudo o que eu passei. Você está entendendo? E passar tudo o que eu passei. Então, por isso que eu agi dessa forma. Eu disse a Deus que eu só sairia de lá se Ele me tirasse. E Ele realmente criou uma situação. Eu perdi coisas por não desobedecer, por desobedecer a Deus, por não obedecer. Só que Deus é tão fiel porque era um valor X que nós teríamos que receber por causa da reforma que a gente tinha feito. E esse amigo do meu esposo pagou só o valor que a gente tinha dado como entrada. Aí eu cheguei aqui e voltei e viemos para o Ceará só com a roupa do corpo. E alugamos uma casa aonde meu esposo comprou um fogão de 6 bocas usado, que só uma boca funcionava. Aí ele disse assim: eu vou comprar um guarda-roupa novo. Ele foi na loja e comprou um guarda-roupa. Quando ele chega com um guarda-roupa infantil de criança, que só cabia de 2 portas. Eu fiquei ali horrorizada com aquilo. Vocês não riam, que eu estou aqui contando meu testemunho. Aí chega com um guarda-roupa pequeno. Só que ele disse: vamos comprar? Eu disse: não, vai lá, tu compra. Quando ele chega com um guarda-roupa de 2 portas. E antes de comprar o guarda-roupa, eu usava minhas roupas dentro de uma caixa. Cristiana, ela foi lá em casa e ela viu isso. E a mesa era uma mesa de vidro de 4 cadeiras, mas que quando você se encostava assim, os ferros da mesa saíam. A geladeira só funcionava o freezer. Embaixo não funcionava. E aí chegou a pandemia,
a gente teve que desfazer dos móveis porque a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel e fomos morar na casa de minha mãe. E esse dinheiro era para me comprar justamente os móveis. Mas como deu só o dinheiro da entrada e ficou, e o Senhor falou comigo. O Senhor disse: filha, eu permiti que o apartamento fosse tirado. Foi eu que permiti para ele tirar de lá. Mas quem comprou não vai usufruir, porque ele deu dinheiro a gente e ele ficou com o apartamento, né? Aí ele vendeu para outra pessoa que poderia pagar o apartamento por completo, porque a gente pagava parcelado a ele. A gente deu a entrada do apartamento e a gente pagava umas parcelas X. Quando houve a briga, que eles estavam se separando, o apartamento entrou no meio, para que vocês entendam. Aí ele nos deu só o dinheiro da entrada que nós tínhamos dado. Aquelas parcelas que nós pagávamos a ele não dava, e também o dinheiro que a gente arrumou. Ele também não deu. E ele precisava do dinheiro todo para que os bens fossem divididos. Então ele tinha que vender o apartamento todo a uma pessoa. E eu não tinha condições de comprar, dar o restante do dinheiro e ficar com o apartamento. Porque faltava mais de 90 mil. Então eu não tinha esse dinheiro. Então ele deu o que eu tinha dado e vendeu para outra pessoa. E no que ele vendeu o apartamento para outra pessoa, que essa outra pessoa teve o dinheiro para pagar, o Senhor falou comigo e disse assim: filha, mas ele não vai usufruir do dinheiro. Então, a pessoa estava vindo com o dinheiro na moto, numa mochila. Parece coisa de filme, mas vocês podem perguntar pro meu esposo. E o zíper abre. E o zíper abre e o dinheiro todo, ele estava vindo na BR, se espalha. Ele não consegue juntar o dinheiro. E essa pessoa, ela tinha muito dinheiro. Ela poderia ter comprado a parte da mulher e ter parcelado igual tinha parcelado. Mas era a situação criada, era Deus que tinha criado, então a gente tinha que aceitar. E parece coisa de filme, né? Você pode perguntar para meu esposo. E o dinheiro se espalhou na BR. Quando ele foi ver, chegou em casa, não tinha dinheiro dentro da bolsa. Ele não ficou com dinheiro. Deus não deixou. Mas eu também não fiquei com o apartamento. Porque eu precisava vir. Porque o meu tempo lá tinha acabado. Então, muitas das vezes, nós perdemos coisas porque nós não obedecemos. E o povo de Judá estava perdendo as suas casas, estava perdendo os seus pertences. Por quê? Por causa da desobediência. Porque é mais fácil, irmão, obedecer do que sacrificar. Por isso que muitas das vezes, quando Deus diz: filha, você vai fazer isso, eu digo: vou fazer. Pode me doer. Pode me doer, eu vou fazer. Porque eu já sei do que eu passei, do que eu perdi por não obedecer. Às vezes as pessoas dizem: mas você é doida. Mas você é assim. Eu sei quando sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma pessoa normal que eu falo, assim, porque a minha mente, ela tá aqui, mas ao mesmo tempo ela não tá aqui. Eu não consigo fazer coisas que pessoas normais conseguem fazer. Às vezes, eu digo, eu todo mundo, mas nós não somos daqui, né? E eu me emociono muito com as histórias de Jeremias, porque eu me considero, se tem um personagem na Bíblia que eu me considero, é Jeremias, porque não sei falar. Jeremias era taxado de doido. Jeremias era taxado de louco. Jeremias vivia galho de amendoeira, via panela de pressão. E Deus muitas das vezes me usa em objetos também. Só que eu não ligo. Por quê? Porque eu amo obedecer a Deus.
Eu sei o preço que eu carrego por não obedecer a Deus. Eu sei o que eu já perdi por não obedecer. Então nós temos que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E Judá estava perdendo tudo agora, por causa da desobediência. E a desobediência nos faz perder coisas. Aleluia. E perder dói. Perder machuca. Perder fere. Mas não foi por falta de aviso, porque o Senhor tinha levantado Jeremias para profetizar e dizer para o povo se converter, se consertar, mas o povo não quis dar ouvido. E ali o Senhor leva, o Senhor deixa, aleluia, eles serem levados. Como cativeiro, cativeiro da Babilônia. E eles ficam ali por 70 anos. Ananias profetizava que era 2 anos. Mas o tempo já tinha estabelecido. O tempo já tinha sido estabelecido por Deus. E ninguém ia mudar. E Jeremias tinha convicção de que ele, aleluia, era quem Deus tinha levantado. E aquilo que ele falava era o que Deus falava com o povo. Ele não tinha dúvida. Só que se levanta o profeta com falsas mentiras, o Ananias, dizendo que era só 2 anos. Mas o Senhor usa Jeremias para desmanchar o cocó do inferno, o ninho de Satanás. E ali, aleluia, o ninho de Satanás cai por terra. E a mando de Deus, Jeremias profetiza. E disse que ele iria morrer, Ananias. Ia morrer porque estava falando mentira. E a Bíblia diz que acontece como Jeremias falou. E Jeremias tinha convicção de que ele era usado por Deus. Jeremias tinha convicção de que ele era usado por Deus. Aleluia. E ele, aleluia, falava justamente o que Deus mandava. E o Salmo 126 vai nos dizer, aleluia, que o tempo passa. E aquelas pessoas que perderam tudo, porque foram levadas cativo para o cativeiro, aquelas pessoas que deixaram seus bens, suas casas, aleluia, aquelas pessoas que não tinham mais alegria, que não tinham mais motivo para sorrir, que não tinham mais motivo para cantar, porque os anos foram passando, e quando os anos vai passando e nós não vemos nada mudar na nossa vida, nada acontecer, bate aquele desânimo. O povo já tinha perdido a esperança, mas o Senhor já estava levantando um que ia colocar lá e que iria assinar a liberdade do seu povo. Sabe o que é que Deus me revela aqui? Ei, quando você aí está achando que nada vai acontecer de diferente, eu já estou levantando um que vai assinar a tua vitória. Deus já tinha preparado um para assinar a liberdade. Deus já tinha levantado um, aleluia, para libertar o seu povo e liberar daquele cativeiro. E Deus está dizendo, ei, eu já coloquei um, eu já preparei um,
que vai liberar, Darabacébria, que vai assinar, Remandarabaçarabaçô, que vai carimbar, Deiramanaia, que vai libertar, Decalamanai. Eu vejo a assinatura de Deus, eu vejo o carimbo de Deus, eu vejo Deus agindo na situação, e aquilo que tu achava que não tinha mais jeito, devido os anos, aleluia, que se passou, Deus está dizendo: ei, eu ainda trago boas novas, notícias boas e esperança para os meus porque aquilo que muitos achavam que não ia acontecer era justamente o que Deus ia fazer. E Deus está dizendo: ei, já se passou anos, aleluia, tiraram de você, arrancaram de você, colocaram a mão, mas eu quero te dizer, aleluia, que vai chegar o ano da devolução, vai chegar o ano da devolução, aquilo que foi tirado, Deus fará, aleluia, retornar para as tuas mãos. Aquilo que foi tirado, Deus fará regressar, para ti. Salmo 126 diz: e quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estava sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por ele. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Eles não cantavam, eles não sorriam, eles não se alegravam. Só que agora eles estavam como sonho. Por quê? Aquilo que eles tanto almejavam se tornou realidade. Deus manda dizer para ti: ei, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Eu vou ler mais uma vez, ó. Quando o Senhor Deus trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estava sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor Deus fez grandes coisas por ele. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Aleluia. Deus, aleluia, fez eles cantar. Deus fez eles se alegrar novamente. Deus trouxe para a boca deles um novo cântico. Deus trouxe para a boca deles, aleluia, um sorriso. Porque o Senhor estava fazendo eles regressar. A volta ia ser uma volta com triunfo. A volta ia ser uma volta por cima. Porque quando nós estamos em momentos de tristezas, quando nós estamos no vale, quando nós estamos no cativeiro, não tem como cantar, não tem como se alegrar. Só que o tempo do cativeiro tinha passado e agora era o momento deles se alegrar, aleluia, por causa da sua libertação. Deus estava dizendo: ei, você que não sorri mais, você vai sorrir. Ei, você que não canta mais, vai voltar a cantar. Você que não tem motivos, para se alegrar, você vai ter motivos para se alegrar. E quem olhar para vocês vão dizer: grandes coisas o Senhor fez por eles. Eram as outras nações que viam o poder do Senhor. As outras nações reconheciam
que tinha sido a mão de Deus. Foi um tempo de angústia, foi um tempo, aleluia, de solidão, foi um tempo de perda, mas agora era um tempo de regresso, era um tempo de progredir, era um tempo de dar a volta por cima. Eles estavam voltando, mas agora eles estavam como quem sonha. Aleluia, porque eles dizem, quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia, aleluia, parecia que estávamos sonhando, porque os sonhos que eles sonhavam parecia ser distante, mas Deus trouxe aquele sonho para a realidade. Tem sonhos na tua vida que Deus vai trazer para a realidade. Tem sonhos, aleluia, na tua vida que tu vai viver, que tu diz assim, é só um sonho. Só que Deus vai realizar e você vai ficar como quem sonha. Você vai ficar como quem sonha. Aleluia. A tua boca voltará a sorrir e tu glorificarás o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é fiel. E muitas das vezes nós até achamos que estamos perdendo. E Deus deixa nós pensarmos que estamos perdendo. Mas tem situações que Deus deixa nós perder, porque Ele nos quer dar algo bem maior do que aquilo que nós perdemos. O povo agora estava retornando, mas estava retornando diferente. Deus diz, o teu regresso será um regresso diferente. O povo estava voltando, aquele povo que tinha perdido tudo, meu Deus. Aquele povo que tinha perdido tudo, eles estavam voltando agora. Mas eles estavam voltando diferente, a boca estava cheia de riso. Um cântico novo estava sobre os seus lábios, Salmo 126. Aleluia. E as outras pessoas reconheciam a grandeza de Deus. Muitas das vezes nós achamos que retornar, aleluia, vai ser para a humilhação. Mas às vezes retornar vai ser ali, aleluia, o momento da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Para que através de nós Deus venha ser exaltado. E Deus está dizendo para você, Camanaia Sébria, ei, não te preocupa, porque o teu retorno não será para vergonha. O teu retorno não será para vergonha, mas será para honra. O teu retorno será para honra. Talvez por um certo momento você pensou que perdeu. Só que Deus manda dizer para ti, eu confundo. Deus manda dizer, eu confundo. E você vai ter motivo para se alegrar. Pega as harpas, canta, glorifica e exalta o meu nome. Porque aquilo que tu colocou e disse, eu não tenho mais motivo para sorrir, eu não tenho motivo para cantar, eu não tenho motivo para me alegrar.
Deus está dizendo, para tuas mãos voltará, e tu irás sorrir, tu irás se alegrar. De calamanai. Aleluia. E tu saberás que o meu nome foi glorificado. E aqueles que vê o regresso, o retorno, também saberás que foi a minha mão que fez. Aleluia. Então as nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Deus tinha feito grandes coisas. Não era coisas pequenas, era grandes coisas. Entenda que o que Deus vai fazer na tua vida é grandes coisas, a qual quem está de fora vai reconhecer. Quem era que reconhecia? As nações. Deus está dizendo, eu vou fazer, aleluia, grandes coisas na tua vida. E quem está de fora vai ver que grande é o que eu estou a fazer na tua história. Tá tu entendendo? Que vai haver um reconhecimento de calamanaias orederas. Tá tu entendendo que Deus vai fazer reconhecer? Tá tu entendendo que Deus vai fazer pessoas olhar e dizer, foi Deus. Pessoas olhar e dizer, foi Deus. Como? Nem sempre regresso significa perda, mas às vezes é ganho, e ganho grande. Então grandes coisas Deus vai fazer por ti. Grandes coisas Deus vai fazer na tua história. Grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Só descanse teu coração. Alabrasébia naiassou. Salmo 126, 2. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Grandes coisas Deus vai fazer. Grandes coisas Deus vai marcar. Te prepara, porque vão reconhecer que Deus foi quem marcou. Vão reconhecer que Deus foi quem fez. Vão reconhecer que foi a mão de Deus, aleluia, que trabalhou. Deus marca a tua história. Deus marca a tua vida. E Deus manda dizer, aleluia, que Ele será louvado através de ti. Pessoas reconhecerão, porque eu, o Deus de Israel, farei reconhecerem, de calabrasébia, aleluia, que eu sou, que eu marquei, que eu fiz, que eu mudei, porque o cativeiro não dura para sempre. Ele não é para você morar. Ele é um lugar de ensinamento e de passagem. E o Senhor está dizendo, eles reconhecerão. Tu disse, Deus, tem pessoas que não reconhecem. Deus, tem pessoas que vivem comigo, mas me desprezam. E eu estou cansada do desprezo de pessoas que falam que eu posso contar com elas e quando eu realmente preciso eu não posso. Porque eu sei que não estende a mão. Eu estou cansada de viver em um mundo onde as pessoas só olham para si. Principalmente pessoas que
eram para me dar a mão e segurar na minha mão. Eu estou cansada disso. Tu disse para Deus, eu me dou demais. Tu disse para Deus, aleluia, quando precisa de mim eu estou pronta para servir. Mas quando eu preciso, quando sou eu que clamo por socorro, eu ajudo todo mundo, mas na hora de alguém me ajudar não aparece ninguém. Na hora, aleluia, de eu ser ajudada, eu tenho que ser. Aleluia, o meu próprio suporte. Porque eu não posso me segurar em ninguém. E eu preciso de uma pessoa para mim se apoiar, Pai. Eu preciso de uma pessoa que me ajude em um momento a qual eu estou precisando. Deus manda dizer para ti que colocará uma Ruth do teu lado. Deus diz, eu vou colocar um suporte do teu lado. Eu vou colocar uma pessoa do teu lado. Deus diz, o teu futuro eu já preparei. Ele está escrito pelo meu dedo. O Senhor diz, eu vou aleluia, fazer com que olhe para você e sinta orgulho de ti. Tu não está entendendo, não? Vou ser claro. Quando, aleluia, no Salmo 126 diz, versículo 2, e as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por ele. Deus está dizendo, eu vou fazer reconhecer que sou eu na tua história e na tua vida, diz o Senhor. Amém? Que Deus os abençoe.